Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Made of Iron Podcast. Hoje estamos aqui recheados porque o assunto é musculação, treino, hipertrofia, descanso e todas as recomendações para o seu crescimento. E hoje estamos aqui, Ítalo Ridney, que faz parte aqui conosco, Jonato Prestes e o nosso convidado especial, Valdemar Guimarães. Muito bem-vindo, professor. É uma honra em tê-lo aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo convite, espero poder colaborar. E aí, Ítalo? Tava aí de férias, resolveu vir para esse programa especial. Como é que você está se sentindo aqui de novo? Quanto tempo, né? Prazer, Bruno. Prazer, Humberto. Mestre, a última vez que eu vim aqui no podcast faz um ano. Eu fundei o podcast e eles não deixaram afundar. É mais ou menos isso. Não, mas você ainda é integrante principal, cara. Você ainda tá com a gente. É Então, só vir. tirei um ano sabático. Um ano de família, na verdade. Foco no empresarial também, no business. Mas estamos de volta de pouquinho em pouquinho. Tá? Obrigado aí pelo convite novamente. Principalmente com essa lenda nossa aqui, né? Mestre Valdemar. Hoje a gente vai poder desfrutar um pouquinho aí do Jonato, né? Calma aí, defina. Do New School. Defina aí o desfrutar. É engraçado a gente comentar isso, né? Porque quando eu vou até trazer algumas histórias, Valdemar, bem interessantes, assim. Eu sempre, quando a gente encontra alguém como você, eu sempre faço questão de homenagear, lembrar, né? Porque, assim, só para você ter uma ideia, quando eu estava no segundo ano de educação física, eu, antes de treinar, eu assistia os seus vídeos, os cassetes. Inclusive aqueles do jiu-jitsu também, porque eu também treinava jiu-jitsu, treinava os atletas de jiu-jitsu. E aquilo era o nosso pré-treino, cara. Antes de ir pra sala de musculação, a gente assistia os vídeos do Valdemar falando do seu animal. E aí a gente ia pra academia treinar, né? Então, eu não sei nem se você sabe disso, mas você, o Antônio Carlos Gomes, o Abdala e o Roberto Simão, pra mim, junto com o Dilmar, pra mim são os top 5, né? São as 5 pessoas da educação física que mais me influenciaram em relação a estudar, procurar. Você, por causa da musculação, óbvio, né? Porque é a minha principal paixão. Então, assim, desde aquela época, a musculação ela foi modificada por você, né? Quando você foi para a Europa, você teve toda aquela vivência com o fisiculturismo. Você é um cara que a gente sempre tem que dizer que você, se tem fisiculturismo no Brasil hoje, você, em grande parte, é responsável por isso. É a mesma coisa que eu falo para o Mauro Ghiseline em relação à ginástica no Brasil. Você conhece o Mauro? O Ghiseline é um amigo. Então. Vocês são pessoas que... E por isso que eu não me considero new school. Eu me considero meio. Então, vocês vieram, fizeram todo um trabalho, depois a gente veio, e agora sim que tem o New School. Eu não me recuso a ficar no New School, mas... Esse conceito, ele é muito relativo, né? Se eu sou old school, o seu Eugênio Koprovski, ele é mais old school do que eu. Sem dúvida. Se eu sou old school, Arnold Schwarzenegger... Old school. É mais old school do que eu, obviamente, né? Lou Ferrigno também. Porém, Sem dúvida. David Draper é mais old school do que eles. Arthur Não é Jones. mesmo? Agora, Eugênio Sandol talvez seja mais old school ainda. Mas, na verdade, essa coisa cronológica, né, e retroativa que a gente pode aí colocar dessa maneira, ela é apenas uma percepção, porque ser old school não tem a ver exatamente com a sua cronologia. Tem a ver com o seu comportamento, né? Tem que ver com o seu comportamento. Como é que você se comporta durante o seu dia a dia, na administração do seu treino, como você o aplica. O que seria old school, então, ou new school? Seria essa garotada que está chegando agora, que está começando a competir ou cursando educação física, que estão começando agora, seriam eles, né, os Enzos e as Valentinas, que estariam aplicando o New School, né? Eu acho que nisto tudo, o que realmente é importante é você estar com a sua mente aberta, né, o tempo inteiro, porque o conhecimento ele se transforma. Agora, ser old school é só fazer agachamento, supino e terra, por exemplo. Isso é old school, né? Então, eu procuro estar antenado com coisas novas que acontecem, né? Baseado na experiência e em algumas boas ciências. Porque a gente sabe que
que nem toda ciência é boa ciência. Eu acho que isso ficou estampado muito claro na última crise sanitária, né? Artigos retratados, publicados em revistas importantíssimas e tradicionais, né? Então, eu acho que é muito importante você não ter um divisor de águas nisso, né? Cronologicamente, eu sou avô e já passei bastante dos 60 anos de idade, né? Agora, isso não quer dizer que eu não esteja antenado de uma forma crítica, com um pensamento livre, para absorver novos conhecimentos. E digo para vocês, né? Numa semana na qual eu não aprenda algo novo, mesmo sobre mecânica do movimento. Eu venho me debruçando bastante sobre o estudo da mecânica do movimento. Não é biomecânica, é mecânica do movimento à luz da gravidade. Né? Então, o tempo inteiro eu estou aprendendo alguma coisa sobre um equipamento, sobre uma posição melhor para você estar ao realizar determinado movimento. Então, isso que é importante, essa divisão, você new school. O que seria new school? Uma coisa até meio pejorativa por parte de muitos, a observar que são garotos, talvez, que apenas copiam e aplicam aquilo que viram na internet por parte de alguém que tem alguma influência, mas sem saber se aquilo faz parte realmente do cotidiano, do dia a dia daquela pessoa, né? Apenas toma aquilo lá como se fosse uma prática comum e corriqueira, quando na verdade o próprio atleta pode ser que ele esteja fazendo aquilo apenas para produzir conteúdo. Agora, outras coisas que eu ando observando de alguns atletas mais jovens e que me fizeram raciocinar e aplicar os vetores do movimento de uma forma, digamos, mais útil e principalmente segura. Eu venho observando isso. Então, o que realmente é importante é você estar aberto, né, para novas tendências, novas práticas. Porém, você não pode apenas estar aplicando novas tendências, novas práticas, pois estão na moda, esquecendo tudo aquilo que aconteceu no passado. É aquela história, né, Jonato? O cara, ele só acompanha o último artigo, sem imaginar que o último artigo tem ali dezenas, centenas de referências bibliográficas daquilo que já aconteceu no passado. Perfeito. Né? Então a pessoa se esquece do que aconteceu e lê um resumo e acha que aquilo lá é a verdade incontestável. Perfeitamente. A síndrome do último artigo lido. Uma pergunta para vocês, ambos. Vocês acham que esses artigos mais novos é mais do mesmo? É algo mais resumido do que já foi provado antigamente? Cara, o que eu acho, Ítalo? Tem muita coisa que a gente tá tentando mostrar que, na verdade, não é uma novidade, é só uma confirmação do que era a prática antiga dos bodybuilders. Vamos pegar esses artigos que saíram sobre cadeira extensora com um tronco mais para trás, por exemplo. A gente já sabia que tinham atletas que faziam essa manipulação para deixar o reto femoral mais alongado, né? Mas aí, se você fizesse isso, sem a anuência dos últimos artigos, eles são recentes. Exato, é isso. E, no entanto, você vê imagens de Tom Platz, eu tive o prazer de ter estado com ele, fazendo a extensora numa máquina com a total extensão do quadril. Sim, e realiza o movimento. Sim. Observando. Hoje sabe-se que existe hipertrofia regional. Exato. Mas durante muito tempo me encheram o saco por causa dessa merda. Vê que o negócio, artigo mal conduzido, bobagens, né? Do tipo, se você fizer só o supino é o suficiente para você trabalhar todas as fibras do seu peitoral e bater em cima dessa merda o tempo inteiro. Eu passei por cima como se fosse um trator. Eu liguei realmente a porra do botão do foda-se. Vão ficar reclamando. Porque, óbvio, o fisiculturismo ele tem a ver com trabalhar a musculatura de uma forma multidimensional em angulações variadas. Perfeito. Hoje sabe-se que existe hipertrofia regional, à luz de algumas ciências usando exames de imagem. Mas nós já sabíamos disso desde sempre. Exatamente.
da utilização prática, porque o atleta de bodybuilding, ele realiza os exercícios de peitoral em ângulos diversos. E para todos os músculos também. Exatamente. Porque ele já sabe disso há muito tempo, mesmo antes de haver um estudo comprovatório. Porque, infelizmente, existiu um equipamento extremamente limitado chamado eletromiógrafo. Tanto é que o nome é eletromiografia superficial e muito mal empregado para fazer, entre aspas, ciência. Falei, tá de sacanagem comigo. Mas me encheram o saco, Jonato. Não foi só por causa de exercícios em angulações variadas. Quando eu introduzi a elevação de quadril, na época do Orkut, aparece lá o Valdemar, a garota deitada, eu em cima, com os meus pés em cima da crista ilíaca da garota, segurando em cima em uma barra, promovendo uma tensão variada, porque eu estava segurando uma barra, aumentando a tensão na fase excêntrica do movimento e, obviamente, produzindo um vetor de força extremamente interessante para determinadas fibras que não são alcançadas, por exemplo, em um agachamento a fundo. E eu, utilizando aquilo, fui severamente criticado. Sim. Mas antes disso, quando eu voltei ao Brasil e comecei a treinar atletas por volta de 1998, o professor Valdemar vai estourar o joelho dos atletas dele. Eles agacham a fundo, que absurdo. Continuaram agachando a fundo. Todos tiveram títulos internacionais e ninguém se lesionou. Mas digo mais, sobre o consumo de proteína. Na época, meus amigos, quem prescrevia dieta para os atletas era eu. Porque não existia nutricionista esportivo. Não tinha ninguém que sabia sobre isso. Nutrição para atleta de bodybuilding. Nem para o pessoal do MMA. Quem começou a fazer a dieta pessoal lá da Chutebox fui eu. Até que apareceu o nutricionista formado. E eu passei imediatamente a atribuição para o nutricionista formado. E começaram a dizer, alguns anos depois, não adianta consumir mais do que 30, 40 gramas de proteína por refeição. Eu falei, aqui para vocês, ó. Tá onde isso? Aproveitando, o Valdemar, e continuamos a ingerir 70, 80 gramas de Isso. proteína por refeição, pô. Ó, Ítalo, essa é uma coisa legal que o Valdemar tá Agora, se eu fosse, a Maria vai com as outras, o escravo de artigo, né, de condução duvidosa, eu teria mudado as minhas práticas, mas eu sabia exatamente aquilo que vinha funcionando. Então, eu nunca deixei de aplicar aquilo que vinha funcionando por causa de encheção de saco de tecnicista. O pessoal, quando começou a publicar aqueles artigos mostrando que 70 gramas não aumentava mais a síntese proteica do que 40, eles esqueceram que nos papers os caras não estavam avaliando degradação proteica. Aí quando começaram a avaliar os dois ao mesmo tempo, viram que 70 reduzia mais a degradação proteica do que 40, quer dizer... Tudo que você faz para tamponar a degradação, você trabalha no anabolismo, isso, porra. Exato. É óbvio. Isso é óbvio. Essas coisas eu acho, Ítalo, que você perguntou, que é muito legal isso, né? A gente tem essa prática do bodybuilding, você também tem, o Valdemar também tem, o Bruno tem, todos nós aqui já competimos, já preparamos atletas. Tem coisas que a gente faz ali, eu tenho um pesquisador muito inteligente, Valdemar, ele fala o seguinte, ele fala que metade do que a gente faz na prática é intuição, por mais que você estude. Você pode estudar o quanto você quiser, mas metade do que você vai fazer é da sua experiência, da sua intuição. Então, você está vendo que aquele negócio está funcionando com o seu atleta, você não vai ter como toda hora ter uma evidência científica para te aparar. Você tem o que você passou, o que você já fez. Quantas vezes a gente já treinou demais e depois foi carbar e o corpo não respondia porque você ficou puxando demais o treino? Você não precisa do artigo para isso. Você treinou, colocou no teu corpo e falou, caralho, velho, eu tô forçando demais no treino. Quantas vezes você já fez isso? Eu falo que é o seguinte, eu acho que isso que eu chamo é sempre... A gente fala de intuição, mas se você for parar para pensar, eu chamo de observabilidade. É você ficar observando o que funciona e o que não funciona, anotando, né? Por isso que é importante sempre anotar,
né? E com isso você vai coletando dados, né? Claro que o que funciona para você não funciona para o Bruno, né? Mas nisso você encontra um padrão. Alguma hora você vai encontrar um padrão de que funciona para ambos. Exato. Sabe? E você fala, cara, porque você precisa também iniciar de algum parâmetro. Você precisa ensinar de alguma forma, né? Então, quando você fala em integração proteica, é muito melhor você iniciar de cima para baixo do que de baixo para cima. Né? Você não Tem que quer ter, né? Não faltar, né? Exatamente, você não quer prevenir, você não quer perder massa muscular, podemos dizer assim. Então, cara, é aquilo, erro para mais, né? E vou tentando conduzir até eu achar o meio termo, né? É muito complicado isso. E eu acho que, inclusive, foi super importante falar que a parte de ter uma vertente na nutrição que se chama nutrição esportiva, que eu acho que ainda não está... que nutrição esportiva é uma coisa, mas quando e nutrição dentro de bodybuilding, eu acho que é muito diferente. Eu também acho. Eu falo que porque não existe nada na literatura, né? Primeiro, a gente vai muita coisa contra a literatura. Essa aí é uma delas, né? Que o professor falou, Valdemar. Então, vai muito contra a literatura, categorias diferentes. Cara, como são que uma categorias, biquíni vai ter a mesma dieta de um open, homem, sabe? Então, gênero, são tantas variáveis para você considerar. Nível de treinamento, né? Tempo de dieta. Então, são N variáveis que, mesmo até um nutricionista esportivo, eu acho que quando trata de bodybuilding, acho que ainda é outra vertente, tá? Devia ter uma nutrição para bodybuilding. Porque quando a gente se trata quando se trata de bodybuilding, a gente não está falando em saúde. A gente está falando em alta performance, acabou. São duas vertentes muito distantes, tá? E a gente tem que ser sincero. O que uma desidratação não faz? Cara, desidratação, né? N coisas, sabe, que a gente faz, né? A restrição de carboidratos, né? A restrição de nutrientes que a gente tem que fazer, né? Então, não tem como falar, cara, alta performance, vamos mais tranquilo. Não, alta performance nunca vai ser igual a saúde. Como que você se sentiu com o seu intestino das vezes que você finalizou? Você achou que ficou bem? Cara, não tem como ficar bem, né? Tem como ficar 100%, né? O intestino dá uma atrofia travada. muito, né, cara, a restrição calórica. Eu acho que é um negócio muito louco. Professor Valdemar, esse conceito da intensidade do treinamento de força, né? Eu sei que todo mundo pergunta isso, mas vamos colocar num nível um pouco mais alto, que alguns podcasts têm um nível muito baixo. Aqui você vai ter um nível um pouquinho mais alto. Vamos falar um negócio que você pode explorar todo o seu conhecimento. A gente vinculava muito naquela época a intensidade ao percentual da carga de um RM, 70%, 80%, e ninguém fazia teste de um RM na sala de musculação porque não fazia sentido. No final das contas, a gente passou a usar zonas de repetições, 4 a 6, 15 a 20, 8 a 10 e tal. E eu vejo que você explora muito essa questão da aceleração, porque você gosta da física, gosta dessas questões. Então, para o seu conceito de intensidade... Não é o meu conceito, é o conceito que existe único. Qualquer outro conceito atribuído à intensidade é uma invenção boba. E como que você... Então, digamos assim... Porque essa é a segunda lei de Isaac Newton. Certo. A intensidade é uma coisa só. Massa? É massa vezes a aceleração. Você não deve esquecer da aceleração dentro do processo chamado de intensidade. Porque senão não é mais intensidade. Você pode até ter velocidade, uma velocidade constante. Mas toda vez que você, por exemplo, que você quer empunhar uma sobrecarga, um dumbbell, uma barra, que está em estado de repouso, primeira lei de Newton, e você deseja que ele modifique o estado de repouso, sem usar a aceleração, isso é impossível. Tirar do atrito estático. Isso é impossível. Então você já usa a aceleração, e mesmo porque, estando sob ação gravitacional, não há como você não estar sob a ação da gravidade, ela é constante. Ela é igual a 9,12 metros por segundo ao quadrado. Então, o tempo inteiro nós estamos sob ação gravitacional. Por isso é que nós chamamos de força resultante, que é o somatório da sua massa vezes a aceleração gravitacional, mais um impulso promovido pelo seu sistema musculoesquelético, a fim de que você saia da inércia. Toda vez que você coloca no bolso a aceleração, você perde uma compreensão absolutamente necessária daquilo que nós chamamos de
aceleração compensatória. Quando você não utiliza a aceleração compensatória, você diminui a intensidade do seu trabalho. E nós sabemos... Valdemar, isso, é aí que eu queria chegar. Então vamos pegar um exemplo prático para a galera entender o que o senhor está querendo dizer. Digamos que o cara está numa remada. Ele começa numa aceleração mais controlada. Se ele está chegando perto da falha concêntrica, aumentar a intensidade seria... Não é uma aceleração controlada. É uma aceleração descontrolada. E aí se ele está falhando... Se você observar o seguinte, nós utilizamos a seguinte prática. Normalmente, nós começamos com uma massa menor. Quando a massa é menor, a aceleração é maior. Certo. Quando você aumenta a massa, a aceleração diminui. Perfeito. Assim sendo, nós migramos de movimentos com muita massa e pouca aceleração para movimentos de muita aceleração e pouca massa, ou vice-versa. Perfeito. Agora, para que você faça isso, o que nós queremos em treinamento é acionar o maior número possível de fibras musculares, da mais oxidativa à mais glicolítica. Perfeito. Tá? E isso depende de estímulos eletroneuroproprioceptivos. Cada tipo de estímulo vai preferencialmente acionar determinados filamentos musculares. Então, é lógico imaginar que se nós aplicarmos um treinamento no qual você está completamente focado, por isso que eu digo que o treino é um mergulho numa piscina. Não dá para ficar treinando e filmando a bosta do treino o tempo inteiro, arrumando a merda do tripé. Tu vai perder intensidade. Gente comigo, ninguém treina comigo com o celular no bolso. É mergulho na piscina. Começando assim, você, numa série normal, digamos, para uma pessoa aparente normal, ela inicia com menos massa e mais aceleração e termina com muito mais massa e menor aceleração. Mas a aceleração sempre estará lá. Ou seja, uma aceleração maior ou uma aceleração menor. Se você não estiver focado nisso, você perde eficiência e intensidade. E foi treinando assim que eu colaborei com que muitos atletas ganhassem campeonatos em período de tempo recorde. Os meus atletas de luta treinando assim, parafraseando Maguila, aonde bate não nasce mais pelo. Por exemplo, Vanderlei Silva, Murilo Ninja, Napão, alguns dos meus atletas. Os caras estão sentados num banco de supino inclinado com um par de dumbbell. Inicialmente, aquele dumbbell, digamos, tem uns 10, 15 quilos, eles começam a fazer movimentos alternados, como se fosse um jab e um direto. Mas a sobrecarga é pequena, eles tendem a fazer mais repetições com muita aceleração. Aí, de 15 vai para 20, de 20 vai para 25, até 50 quilos. Quando eu chego nos 50 quilos, é um só movimento. Então eu consegui, durante este tempo, trabalhar o maior número de fibras musculares possível. Os atletas ficaram densos e se transformaram todos em grandes nocauteadores. Tá? Então, resumidamente, tá? Agora, um outro fator que você mencionou, gostaria de comentar, algo muito importante, que é fazer anotações. Logo que eu vim ao Brasil, que eu voltei ao Brasil em 98, eu observei que o brasileiro, dentro das academias, não tinha o hábito de fazer anotações. Hábito nenhum. E, no entanto, lá fora, o cara com uma cadernetinha de pão, um lápis atrás da orelha, acabava de treinar. Tanto é que o segundo livrinho que eu lancei foi justamente o Diário de Treino, que é para auxiliar o brasileiro a escrever aquilo que faz. Até lancei um diário com páginas destacáveis, que você pode chegar e montar a sua periodização de treino, semanal, mensal.
um mesociclo, você retira e coloca na porta do seu armário, para você saber o que você vai fazer a seguir. Porque, detalhe, periodização de bodybuilder é altamente simples. Mas vai trabalhar como eu trabalhei, com a Luana Mutoni, com a Janaína Matos, que foram campeões mundiais de fitness coreográfico, que treinavam de 3 a 4 períodos por dia. Atletas de triatlo. A gente encontra a Jana direto, já. Né? Atletas de triatlo, com que nós já trabalhamos, atletas de MMA, chegavam a treinar 4 períodos por dia. O meu trabalho era sentar e periodizar o trabalho deles. O que eles vão fazer, qual o volume, qual a intensidade, qual é o primeiro, qual o segundo, terceiro e o último treino do dia. Então, isso que eu fazia. Entregava uma planilha todinha. Aí, essa planilha eu entregava na mão do nutricionista Rodolfo Pérez. Se vira, negão. Eu quero a dieta de segunda a domingo até o dia da competição. Até o dia que o pessoal embarca para ir para o Japão. Tá? Então, nós tínhamos tudo isso daí. Ou seja, anotações. Anotações, que nem o Ítalo falou. Exatamente isso. Anote. Observe. De repente, você vai parar, ó, naquela época eu estava assim, assim, assado. Ele vai ali e vai verificar o que... Ele até esqueceu. Ele não lembra mais o que aconteceu. Se o cara está flertando lá com o farmacológico, ele anota todo o ciclo de farmacológico dele. Ele tem anotado e vai fazendo as anotações resumidas, mas anotando aquilo que é mais importante. Porém, apesar da grande importância disso, existe algo que você não aprende lendo, você não aprende ouvindo, você aprende intuindo. Esta intuição divina é algo que você absorve do universo e de graça. É uma percepção sensorial que, para os dias de hoje, você precisa, antes de mais nada, retroagir ao seu estado mais original e resgatar isto. Porque, por exemplo, você tem filho? 2. Tu tem filho? Não. Estão devendo os 2 aí. Criança. Eu já tenho um neto, hein? Criança. No parquinho brincando. Alguém disse para a criança, ó, você vai subir e descer tantas vezes no escorregador. Você vai fazer 3 séries de escorregação. Ela escorrega, quando ela está cansada, ela para. E quando ela está com fome, ela vai para a mãe e pede comida ou a bebida. Não tem nada escrito ali. Então isso é o estado intuitivo e natural. Isso é o estado intuitivo e natural. Que nos pertence. Nós apenas vamos nos esquecendo disso com excesso de informação. Com a introdução de números. No meu método de treinamento, não existe número de séries, não existe número de repetição. O treino é todo baseado em percepção subjetiva. Agora, como é que você vai conduzir essa subjeção? Através do quê? De um ótimo e rigoroso treinador, como eu sou. Eu mando e tu obedece. Se eu mandar salte, que altura, mestre? É a única pergunta que você vai fazer para mim. Não lhe dou alternativa alguma. É isso. Agora, muito melhor do que isso, é a sua voz interna. Que vai lhe dizer, não, eu consigo fazer mais uma repetição. Eu consigo fazer mais 5 repetições. É a voz interna. Essa força interna, essa confiança, é algo que você não compra, que você não aprende em livro nenhum, em curso nenhum. Isso é um renascer pessoal. Professor, uma pergunta. O senhor falando disso, que o senhor, de certa forma, não chega a notar a quantidade de série, nem repetição, nem nada. Eu falo que é o seguinte, como é que a gente faz uma progressão sem mensurar? Como sem mensurar? Porque, de certa forma, se a gente não mensura a quantidade, de certa forma... Não vejo necessidade nenhuma. Nenhuma? Necessidade zero. Zero de mensurar?
A criancinha lá, você falou pra ela quantas vezes que ela vai subir o escorregador e escorregar? Sim, mas... Pronto, acabou. Mas aí, vem cá, números, vamos lá. Números. Como é que você acha que você chegou até aqui? Ao longo de milhões de anos de evolução. O Homo sapiens. Quantos anos você acha que nós estamos no planeta Terra? Quando foi inventada a numeração? Na Suméria. Na Suméria. E apenas na Suméria é que nós começamos a contar com pedrinhas o rebanho que nós tínhamos. O número é uma invenção nova na nossa história. Nós conquistamos um planeta inteiro, saindo do Rift africano, movidos pela curiosidade, antes de mais nada. Nós não utilizamos números para nada até a invenção da escrita cuneiforme. E mais, não precisamos de retroceder. Não precisamos de retroceder. Há tanto tempo atrás. A numeração não tem mais do que 6.000 anos na nossa história. Só a da glaciação são mais de 100.000 anos, até o início da última glaciação, quando nós fomos para dentro das cavernas. Tem vestígios, tem a arqueologia, está aí para te provar isso aí. Mas não precisa disso. Vai para a selva amazônica, onde nós já estivemos. Vai visitar as tribos dos Mundurucus. Eles só têm números até 4. Palavra para até 4. Além disso, eles usam uma palavra chamada muitos. Quantos filhos você tem? Vamos supor que eles tenham 8 filhos. Eles falam muitos. O Ítalo tem 2, o Kleber tem muitos. Eles falam muitos. Nossa, o Kleber tem muitos mesmo. Eles não usam números. Os Aikungs, os pigmeus, os aborígenes australianos, a contagem numérica deles é muito restrita. E mesmo assim, eles perseveram até os dias de hoje, estão vivos. E será que eles são mais ou menos felizes do que nós? Você que tem conta bancária, senha, CPF, RG, cheio de número na sua cabeça, né? Será que você é mais feliz do que eles? Provavelmente não, dentro da simplicidade da sociedade em que eles vivem. Assim sendo, para nós resgatarmos esse instinto de saber quanto foi muito ou muito pouco. Assim sendo, nós temos 3 conceitos: trabalho submáximo, falha e falha total. Trabalho submáximo, usando aceleração compensatória e movimentos o mais sólido possível. Você realiza os movimentos usando a aceleração compensatória e para antes da dificuldade. Acabou. O que é dificuldade? Comecei a usar muito músculo acessório sinergista. Parou. Falha. Você não conseguiria fazer mais nenhuma repetição de forma sólida, sem utilizar excessivamente músculos acessórios. Esta é a falha concêntrica. E o que é falha total? Passada a falha concêntrica, você vai realizar mais alguns movimentos até chegar à falha da fase excêntrica ou da fase negativa do movimento, que hoje eu vejo muito pouca pessoa fazendo. Porque você precisa de trabalho ajudado, você tem que saber ajudar. Saber ajudar é um problema. Saber auxiliar corretamente, onde, como e por quê, e ou utilizar o trabalho roubado, cheating. Usar trabalho roubado. Hoje, a maior parte dos nossos trabalhos é a falha da fase concêntrica. Exato. Pouquíssimos trabalhos. Eu falo sempre isso nos cursos. Pouquíssimos trabalhos a falha excêntrica. Exatamente. Agora, como é que eu vou numerar isso? Porque você é um ser humano. Você não é uma máquina. Como ser humano, eu sou interdependente das condições emocionais, temperatura do dia, tive um estresse, dormi bem, dormi mal. Então, isso é extremamente variável. Se eu colocar um parâmetro numérico, eu deixo de enxergá-lo como um ser humano e passo a vê-lo como um robô, o que você não é. Nós não somos robôs. Ou seja, tornando introspectivo estes conceitos subjetivos, eles nos são suficientes. Será mesmo? Tem uma pesquisa muito interessante. Pegaram contadores, gente que trabalha, contador, que
que faz conta o tempo inteiro? Eu sou contador. Você, coitado, contador. Tá lá fazendo. Eu tenho dislexia, tá? Eu sou disléxico. A atenção que eu tenho que ter em números e palavras é 3 vezes maior que a sua. Então tem pessoas que têm descalculia, né? Aí pegaram contadores como você e colocaram numa ilha. 3 semanas depois foram verificar que a capacidade de fazer cálculos de cabeça tinha diminuído substancialmente. Sabe por quê? Porque não nos é inato. Os números foram introduzidos para nós há não mais do que 5.000 anos. Isso é muito pouco tempo. E nós fizemos maravilhas com os números durante esse tempo. Fizemos maravilhas. Nós criamos a matemática, criamos a aritmética, criamos a álgebra. Da álgebra, da aritmética, veio a geometria, de geometria a trigonometria, a trigonometria e a física 3D, até a mecânica quântica. E se não fosse a física quântica ou mecânica quântica, nós não teríamos um celular chegando pacotes de dados aqui o tempo inteiro. Então os números foram extremamente necessários para nós alcançarmos o desenvolvimento tecnológico. No entanto, nos dias de hoje, tá essa molecada grudada com a cara nessa merda aqui, perdendo a capacidade de intuir. Tanto é verdade isso, que lá no Vale do Silício, já há muito tempo, os principais caras do Vale do Silício, os criadores das grandes tecnologias, Microsoft, Apple, Pixar, tudo que você possa imaginar, está lá na Califórnia. Os filhos deles estudam nas escolas Waldorf. Elas são desconectadas. O moleque chega lá e deixa o celular para fora. É giz, é lousa, é trabalho manual, porque os caras perceberam. Se as crianças continuarem assim, não haverá mais inovação. Outro dia eu estava contando essa história na academia e acabava de chegar um carrinho de bebê com um telefone celular desse pendurado, fazia assim o telefone. E o bebezinho assim, ó. Caralho, velho, é muito Um bebê. Mesmo. Na mesma hora. Falei, puta que pariu, olha aí. Ó. Mas é isso mesmo. Então, se você está muito ligado à tecnologia e a essa prisão numérica, você não consegue enxergar a possibilidade de se livrar de números. Nós nos livramos de números há muito tempo. A professora Jéssica Bataia não usa número, a professora Franciele não usa número. E para os alunos, eles também aprendem a esquecer dos números, esquecer de fazer julgamentos. Uma forma ótima de você recuperar essa capacidade é através da meditação. Nós somos meditadores. Eu venho de uma escola antiga, eu venho da yoga, eu sou da yoga. Tá? E todos os meus atletas, todos, realizam exercícios de foco e meditação. Exercício que começa com os exercícios respiratórios. O pessoal acha meio estranho isso. Vai lá perguntar pro Vanderlei Silva se funcionou com ele ou não. Da porrada mesmo. Pelé Lande, vai lá perguntar para eles. Duda Jankovic, que foi minha esposa, campeã mundial de boxe. Porradeira pra caralho. Ó. Aí você vai recuperando, você vai acalmando a sua mente e você volta a intuir coisas que para você vêm de graça. A gente consegue fazer isso, entregar esse resultado de uma maneira muito útil antes de mais nada. Não. Ítalo, então pode parar de contar, cara. Aí vem outra pergunta, né? Na época que o senhor acompanhou o Dorian, que ele gostava muito de anotar, né? Ele mensurava, de certa forma, tudo para a progressão com o objetivo final de melhorar. É engraçado, eu estava lá e nunca vi essa preocupação em anotar o número de carga. Eu estava lá, fiquei lá há 10 anos. Eu nunca vi. Com relação aos diários de treino, tá? Eu tenho esses diários de treino. Como eu falei para você, nós fazemos anotações subjetivas. Tá? Nós não uso, fiz tantas repetições. Ninguém faz isso no mundo da realidade. Eu nunca conheci nenhum atleta
que fizesse anotações do peso. Pelo contrário, pergunta ao Gerson Guimarães, o atleta nacional, o Leandro Rebelo, a Jefferson Bad Boy. Se você ficar contando a anilha do leg press, você bate o olho, pode colocar mais essa porra. Ninguém fica contando se tem 200 ou 300 quilos. É pela aparência do negócio, porra. Entendeu? É a aparência do negócio. Se tu não é um iniciante, tem um atleta confirmado, você tá ali treinando. Quantas vezes estava ali? Leroy Davis treinando com o Dorian. Quando o Dorian viajar, o Leroy treinava comigo. Tá? O Leroy é aquele sargento britânico que aparece. Come on, mate, one more. É ele, esse é um grande amigo meu, o Leroy. Nunca vi isso, não tá sério. Nunca. É mais um, mais duas, mais três. Come on, you can make it. É isso aí. Tem que contar número. Eu nunca vi isso acontecer. Valdemar, aproveitando essa questão, explorando também a do Ítalo, eu não lembro, você chegou a estudar um pouquinho a história do Delorme, o médico que falou da pirâmide? O Delorme é o responsável pelas 3 séries de 10. Isso, exato. O Delorme ele fez essa pesquisa logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial. 1930, mas ele mesmo falou que ele estava errado. Sim, aí é onde eu queria chegar. Analisando o que o Delorme falava, que ele ia chegar a fazer uma série de 10 com metade do que dava. 3. Isso, daí a segunda com 75% e a última no top 7, tá? Entre aspas. Alguns vídeos que eu analisei no YouTube do Dorian, do treino dele, eu percebia que algumas vezes ele fazia isso. Ele fazia algumas séries submáximas, igual você falou, sobrando um pouco, algumas séries próximas do máximo e sempre uma última para arrebentar. Detalhe, nem sempre foi isso. Se você observar o vídeo Blood and Guts, eu tava lá. Eu ajudava. Então, é isso que eu queria que eu ajudava a montar porque ele falou o seguinte: Kevin, o cameraman, esqueci o sobrenome. O nome dele é Kevin. Ele falou: Kevin, você vai filmar essa porra aqui, não vai haver retakes, se errar só na semana que vem, que eu não vou voltar para repetir. Então filma de fora, não me enche o saco. Basicamente foi isso. E eu ajudava o Leroy a montar, porque eu estava lá. Muito bem. E aquele treino é bem realístico, aquilo que eu realmente fazia na época. Sendo que pode ser que o primeiro exercício ele fizesse 4 séries. É o que eu vi. O segundo, era o 3. Supino. O terceiro, 2 ou 1 exercício. Acabou. Exato, era isso Acabou. que eu vi. Exatamente isso aí que eu vi. E detalhe, passava pro segundo movimento, só tinha uma série. Foi esse o vídeo que eu analisei. Foi exatamente o Blood and Guts. Foi esse vídeo. Eu tava lá, eu fiquei 10 anos lá, eu vi. Ele fazia poucas séries no final das contas, né? Volume. Volume. O volume ganhou uma importância tão grande, né? Mas para ele deu resultado. Deu. Para ele deu resultado. Cargas extraordinárias. Sim. Detalhe, você falou das máquinas de alavanca. Quando eu cheguei na Temple Gym, elas não existiam. Quem inventou a Hammer Strength foi o Larry Jones, filho do Arthur Jones. Exato. O Arthur Jones pra mim sendo que as primeiras máquinas elas eram quadráticas. Elas não convergiam. Daí eles teve a sacada de fazer com que o movimento converja. Sendo que as primeiras máquinas produzidas da Hammer, as primeiras com convergência, aquelas famosas máquinas azuis, elas iam lá para Birmingham, na Temple Gym. Nós somos os primeiros a usá-las. Perfeito. Porque ele produzia... Quem que era o garoto propaganda? Era o Dorian Yates. Só pegar as revistas, a Flex Magazine, Muscle, quem era o garoto propaganda? Era ele. Era. Dorian era o garoto propaganda. Aí nós recebíamos aquelas máquinas, logo perceberam que era um movimento, digamos, mais seguro, que envolvia mais massa muscular, não é? E que produzia um isolamento. Musculação tem a ver com isolamento. Menos instabilidade, né? Tem a ver com movimentos isolados, em boa parte dos movimentos. E nós conseguíamos isolar os movimentos usando aquelas máquinas. Perfeito. Mas quando eu cheguei lá, eu tenho as fotos todas. Da Temple Gym antes. Não tinha uma daquelas máquinas. O que tinham eram cópias da Nautilus, feitas num fundo de quintal. Sim. Aquele pullover que você vê lá, aquilo é cópia. Aquilo lá não é uma Nautilus. É uma cópia. Tá?
Então era um ginásio, pequeniníssimo. Não cabia quase ninguém lá. O pessoal que treinava lá, a maior parte trabalhava tudo na mesma empresa. Eu trabalhei 7 anos numa empresa de segurança na Europa, que só alocava ex-militar. Por isso que eu fui parar lá. Né? Então, o Leroy é veterano da Guerra das Malvinas. Demar, uma outra coisa, aproveitando, né? Eu vejo que quando você trouxe as metodologias para cá, algumas delas, né? Você até brincava, você falava no inglês, né? Control the way down, squeeze it, né? Eu lembro dos vídeos porque eu assistia todos, né? E eu vejo nos vídeos que o Dorian era um cara que se preocupava com a fase excêntrica, porque quando ele estava fazendo, o ajudante ou ele mesmo quando estava ajudando, ele falava control the way down, man. Control the way down. Então você vê que tem várias coisas, Ítalo, que hoje a gente fica achando que é uma coisa que a gente está se preocupando, mas esses caras já se preocupavam. Valdemar, quando você pega o treinamento do Ronnie Coleman, os últimos que eu fiz análise no YouTube, todas as primeiras séries do agachamento ele não ia até a falha, porque ele não tinha não tinha a gaiola, né? Ele começava a falhar da segunda para a terceira série no leg. E aí todo mundo achava que o Ronnie Coleman só treinava com altas cargas. Só que quando chegava na cadeira extensora, ele fazia 40 reps. Então ele é um cara que ele já treinava misto. Esse é um problema. O pessoal pega um fragmento. Isso é ridículo, ele pega um fragmento e acha que tudo é aquilo lá. Exatamente. Isso é a chaga da internet. Exatamente. Pega a parte pelo o vídeo que chama mais atenção, né? Colocar o cara fazendo uma tonelada no leg, né, velho? Mas o Ítalo, no mesmo treino, irmão, eu juro pra você, tem lá no meu YouTube, detalhe, uma vez 30, 40 reps na extensora. Eu recebi um hate fudido. Porque eu equacionei o leg press do Ronnie Coleman. Eu equacionei aquilo. Dá pra fazer aqui com papel agora. Aquele leg press é o da Nebula. Ele não é 45, ele é 35 graus. É isso mesmo. O cara fez leg com 1 tonelada. Não foi 1 tonelada. Multiplica por seno de 35, pô. Se fosse um leg press 90 graus, aí seria 1 tonelada. Mas aí você multiplica pelo seno, né? Mas mesmo assim é uma sobrecarga fantástica. Cara, muito forte. O número de repetições, intensidade do treino. Eu não sou fã do tipo de treino do Ronnie Coleman. A minha escola é Temple Gym. Movimento controlado, a maior parte dos movimentos em grande amplitude, controle do movimento na fase negativa. Como nós sabemos, tem muito pouco trabalho. Agora o André Gurjão, você conhece o trabalho do André Gurjão? Claro, demais, conheço o André Gurjão, ele está com o laboratório. Foi meu estagiário. Gente finíssima. E nós estamos fazendo um trabalho em conjunto. Então, ele tem um trabalho, ele está coletando uma série de dados. No leg, né? Petrolina que ele está, né? Petrolina. Ali ele vai conseguir trazer uma série de dados concretos, científicos. Né? Mesmo. Nesse momento, acabou de mandar para mim um vídeo aqui do leg press, de uma atleta controlando a negativa e despencando a negativa. Mas esse conceito é física pura. Pois, com certeza. Você volta na questão da força resultante, massa vezes Gzão, que é a ação da gravidade, mais a massa vezes a aceleração empregada por você mesmo. E na fase negativa é só mudar o sinal. Sinal negativo. E você vai ver o quanto que representa de tensão para você nos diversos ângulos do movimento. Quando a pessoa despenca que nem um saco de batata para baixo, não tem tensão nenhuma no músculo. Perde toda a tensão passiva ali. Perde totalmente a tensão. Eu até falo em curso, quais são os atletas que têm um físico mais expressivo? É o bodybuilder ou o levantador olímpico? É, isso mesmo. É por isso. O levantador olímpico, ele não controla o negativo. Ele não precisa. Então, ele não tem esse estímulo. Exatamente. Então, o atleta treinando comigo... Control the way down. Control the way down. Controla negativa. Isso mesmo. E é difícil. A maior parte dos atletas que vão treinar comigo, eles passam muito passa um cagaço ali. O Ítalo, quantas vezes a gente fez isso? Lembra que a gente treinava, que eu falava pra você? Segura a porra da excêntrica, força excêntrica, controla a descida. Lembra, velho? Sim. É engraçado que... Sem controlar negativa, a minha avó vem aqui e faz porra. Cara, é isso. E a galera tempo ruim o tempo inteiro. E sabe o que é, Valdemar? Não sei se você tem essa percepção, professor. Quando a gente vê a pessoa treinando sozinha na academia, muitas vezes ela acelera a excêntrica pra ganhar repetição. Ela despenca no agachamento para ver se ela consegue força elástica. Exato, para ganhar força elástica. Ganhar força elástica. Então, para hipertrofia não é melhor. Exato, eu também não acho. E aproveitando, o que você fala do Brent Warren?
Os estilos daquele treino dele lá. Não é meu estilo. Eu vou dizer para você o seguinte. Dentro dessa visão, né? Dessas pessoas que não mergulham realmente no treino e é por isso que não conseguem controlá-lo. Você não acha que isso tem muito a ver com físicos na Open, tá? Na Open. Físicos horrorosos, com pouca densidade. Você acha que isso não tem a ver com? Com certeza. Não tenho dúvida. Era o que eu ia falar agora. É horroroso, não tem densidade nenhuma. Fala mais, você tá falando pouco. Os caras só estão inchados, porra. Inchado de droga localizada. Horroroso também. Cheio de, nossa, cheio de um processo inflamatório. Não, eu ia falar sobre isso. É porque hoje eu acho que é mais uma guerra, né, igual antigamente, química. Era uma guerra de treinamento. Agora é uma guerra química, né? Olha, eu vou te dizer quem foi o culpado por iniciar tudo isso. Dorian Yates. Ele foi o primeiro freak, né? Ele é o culpado. Ele foi o freakzão ele é o culpado, mesmo, é verdade. Porque ele era o freak da vida real. Ele era freak mesmo. Agora, todos os outros sentiram a obrigação de ter o físico dele sem poder. Igual, sem poder. E mais, esqueceram que existem físicos diferentes, estruturas musculares e ósseas diferentes, belezas diferentes. Ao longo da história, nós não tivemos Mr. Olímpias com físicos diferentes um do outro? Não é? E cada um não tinha a sua beleza? Por que todo mundo tem que parecer com Dorian Yates e Ronnie Coleman? Por quê? Perfeito, cara. Então os caras fazem de tudo para tentar ficar igual quando não podem. Os caras são únicos. Sim. Os caras são únicos. Eu tenho um amigo que de vez em quando converso com ele, o Jean-Pierre Fuchs. Você lembra do Jean, o atleta suíço? Né? O cara pensa num cara gente fina. E ele rompeu os quadríceps fazendo material para Flex Magazine. Ele foi um dos mais monsters, que as pessoas às vezes esquecem, né? Pega uma foto, o Jean-Pierre Fuchs, tipo Mass Monster, e coloca aí. Ele era um dos Mass Monster. O outro, que eu trouxe aqui para Brasília. Eu que trouxe o cara para Brasília. Nasser Al-Sombati. Tá? É outro dos Mass Monsters da época. Ele era mesmo, cara. Ele era realmente. Um cara que, um sujeito... Marcelo de Paula, brasileiro, muito grande Marcelo também. de Paula é grande, foi bem grande. Grande, né, cara? Um cara grande. Os caras nasceram com aquela genética. Marcelão Os caras nasceram com aquilo lá, né? Eu acho que é o seguinte, também tem uma coisa que a gente tem que comentar. Hoje em dia o pessoal quer também compensar muito o esforço com a guerra química biológica, né? Compensar esforço que eu falo o quê? A falta de esforço dele dentro do treinamento, eu acho, eles estão tentando compensar com a guerra química. Eu acho que antigamente, é aquilo, né? Não vamos ser hipócritas, a gente sabe que o esteroide teve sempre aí, ao longo do fisiculturismo, mas a importância, antigamente, comparado com hoje, era muito menor. Tipo, a quantidade de esforço que era empregado... Tinha menos variedade de droga. Dentro do treinamento também, era muito maior, então... Foi aí que eu parei de treinar atleta. Eu sei, eu já escutei isso. Quando eu observei que os caras não estavam conseguindo ir treinar na academia sem a bosta do Potenai. E quando colocaram, os químicos como elemento principal da preparação e não queria mais saber de treino, eu falei, chega. Com saco. Ali eu peguei e falei, não quero Ítalo, sabe uma coisa interessante? Eu sei que o senhor não gosta de equação, mas essa equação ficou ruim, não ficou? Eu sei que o senhor não gosta de equação, mas essa equação ficou ruim, né? Péssima. Hoje o cara procura o coach que manja mais de bola, não de treino e de dieta. É engraçado. E sabe isso, cara? Eu quero um coach que faz meu cabelo voltar. Não, para, Bruno, para. Já começou. Olha, por falar nisso, não se preocupe. No meu primeiro livro, quando eu falo sobre os efeitos colaterais das drogas, escrito lá no milênio passado, né? Hoje tem livros muito mais completos, é lógico. Se o cara escrever um livro sobre esteroide anabólico pior do que o meu hoje, é um idiota. Porque lá foi o primeiro. Ele tem obrigação de escrever uma coisa melhor do que a minha. É óbvio. Que aquilo lá foi a aurora do negócio, né? E na parte aí do efeito colateral, eu dizia que alguns atletas usavam finasterida. Não existia dudasterida para contornar excesso de perda de cabelo. Mas, na verdade, naquela época principalmente, ninguém estava nem aí se ele teria cabelo ou não. Para que o sujeito vai se preocupar com uma cabeça cheia de pelo?
E eu não me preocupo. E eu ainda falo assim. Eu raspei o meu cabelo no ano 2000 e nunca mais deixei crescer. E eu tinha cabelo. Por praticidade. Agora, pior hoje em dia. Além do sujeito se preocupar demais com isso, ele ainda coloca uma peruca, que ele chama prótese capilar. Prótese capilar. Ou então faz implante de cabelo. Tira o cabelo do buçucuro e coloca na cabeça. A prótese eu acho pior. Não, pelo amor de Deus. Né? Cada um faz o que quer. Eu acho que quanto mais careca, ainda mais forte também, sabe? Eu fiquei mais forte ainda depois que eu falei, cara, eu sou careca, acabou. Bom, mas o que me deixa intrigado em relação a tudo isso que falamos é o seguinte. Com base em vários estudos que temos hoje, os fármacos que temos hoje, os manipulados, a suplementação, todos os recursos que não tínhamos antigamente, por que hoje não tem esses atletas do tamanho que tínhamos? Porque não treina. Porque treina igual a boneca Barbie. Esforço. São poucos os atletas no Brasil e tem. O Brandão é um deles, treina muito pesado. Tá? O Horse também, eu acho que ele treina bem. Mas a maior parte não quer vida dura. Quer se fiar em elemento ergogênico para crescer. Esforço. Acho que o pessoal não tem mais essa quantidade de esforço. Não quer se esforçar mais porque viu que tem outra possibilidade. É decepcionante, né, cara? Infelizmente viu que tem outra possibilidade e simplesmente, eu prefiro... Sabe uma coisa que está sendo interessante, que eu tô gostando? Parece até demagogia, mas eu tô gostando de preparar atleta natural. Porque como tira o químico da história, você consegue voltar a ver o teu trabalho. Ô Jonato, isso é fantástico, sabe? Cara, eu tô gostando, sabia, Porque Ítalo? daí você vai... Você tá um ano natural já, eu sei como é que é. Foda. O esforço que a gente tem que fazer, cara. Eu tô gostando disso. Você vai É ver. louco, é louco, Você é louco. vai ver aí, então, quem realmente entende de treino, quem exato. realmente entende de periodização. E quem faz, e você vai ver também quem tá fazendo de fato, né? E não é hipocrisia, eu só estou não. dizendo que eu estou gostando de fazer esse trabalho sem os hormônios para ver como os atletas respondem. O Bruno acompanha, eu tenho 2 naturais que vão competir agora em agosto na Federação Natural, e eu tô bem satisfeito com eles. Cara, não é hype, né? Não é por hype, nem hipocrisia também, não. tá? Perdão, eu usei cara. esteroide, cara, durante os 10 anos que eu competi da minha vida. Né? Mas de um ano pra cá, depois que eu parei completamente com absolutamente tudo, né? É muito difícil, fato, né? Mas eu nunca tive a dependência psicológica de esteroides, porque a gente sabe que não tem a dependência física, tem aquela psicológica também. Mas, cara, a quantidade de esforço que você tem que fazer é absurda. Você tem que sempre andar na linha, porque a gente sabe que esteroide te dá determinadas permissões. Tá? Quando você tira eles, você tem que... Seu olho fica também mais focado. Porque aquilo, quando você tem 3 coisas para ficar focado, esteroide, treino e dieta, você tira um deles, você fica mais focado nas últimas 2, né? Ótimo. E aí vem o lance dos números, né? De certa forma, quanto menos coisa para você focar, você mais foca naquilo que sobra, né? Então, eu acho que isso permite a pessoa, de fato, saber se realmente, primeiro, tá treinando de verdade, não tá treinando de verdade. Segundo, se tá tendo resultado, se não tá tendo resultado. Esteroide maquia tudo. É a minha opinião. Professor, hoje, o senhor tá fazendo algum aportezinho para ficar com a testo legal ali ou tá zerado? Sim. Semanal, o que você manda eu tô aí? com 64 anos, né? Uma durazinha? Eu uso um decilenato de testosterona, o Nebido. Nebido. É uma aplicação a cada 10 semanas, 10 no meu semanas. caso, está ótimo. Perfeito. Minha testosterona é em torno de 500, para mim tá ótimo. Olha que legal. Com 64 anos de idade, Perfeito. tranquilo, e já faço isso há Você achou muito muitos anos. dolorida, Nebido? Não. É? Você Tranquilo. divide em duas são 4 ml, você divide em 2. É muito utilizada, né? Nessas situações, os médicos usam bastante. Você já viu essa? senhores- Sim. Para senhores da É de terceira 1000, né? idade. Se eu não me engano. 4 ml tem 1000 miligramas. Né? Antes disso, eu fazia reposição ou com Dorateston ou com Deposteron. Uhum. Só que existe uma periodicidade maior. Tem que ficar Eu aplicando. me mantenho bem, A meia vida é tranquilo. diferente aí, né? Não precisa estar com uma testosterona em 1000, pra que isso? Perfeito. Um cara da que minha legal. idade que pensa assim é um idiota.